Olá, tudo bem com você? Muito bem-vindo ao nosso treinamento Minha Mente Co-Criadora. A partir de agora eu vou te apresentar o nosso treinamento. Essa é a primeira aula e é onde nós falamos sobre o poder da mente, que é onde tudo começa. Na verdade, um pouco antes, mas eu vou te contando isso no decorrer do vídeo e já vou te adiantando que a nossa intenção em termos didáticos é de passar o melhor conteúdo com objetividade, com suavidade, para que você possa absorver o melhor nesse sentido. O Minha Mente Co-Criadora foi desenvolvido para poder transformar o que era água em vinho, para poder fazer o que era um passado longínquo, um futuro que ainda não veio, algo no presente concreto, algo realizador, algo que você tenha a certeza de conseguir, algo palpável. E é nesse sentido que nós vamos te passar tudo a respeito do Minha Mente Co-Criadora. Nessa primeira aula sobre o poder da mente, é porque que eu digo que, na realidade, ainda não é o fator mais importante. A mente é ali o receptáculo, o ponto onde você consegue gravar os paradigmas, as crenças, que muitas vezes são crenças limitantes, infelizmente. Infelizmente são crenças limitantes, na maioria das vezes. Mas o que é interessante é que começa tudo isso, essa jornada, começa antes da mente, começa com a nossa alma, o nosso coração, a nossa intenção. E aí, partindo dessa identidade, entre aspas, a gente começa a se perceber como pessoa, então começa a desenvolver ou querer desenvolver um objetivo, um destino. E muitas vezes isso nos é furtado, nos é retirado. E quando nós menos percebemos, estamos vivendo um dia após o outro, um cotidiano, às vezes desenfreado, às vezes sem um planejamento, quase como um navio sem o timão, sem o comandante, sem o capitão do navio, levado ao vento. Isso é o que mais acontece. E a intenção desse treinamento, e nós fizemos de tudo para que ele fique muito sintético nessa questão mais importante, que é a forma como você tem conduzido a sua vida e o que é que pode ser feito para que isso seja mudado. Então, parabéns por você estar aqui vendo esse vídeo. Esse é um primeiro indicador de que você realmente quer mudanças. E a gente aprende que para ter resultados diferentes você precisa de ações diferentes, atitude diferente. E esse é o caminho, não tem outro. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que ter essa atitude. Então, esse primeiro passo tem que ser dado. Então, eu creio que a gente está nesse caminho. Parabéns por isso. E vamos lá. A questão do poder da mente, ela é muito forte, intrínseca, porque sem a nossa mente nós não conseguimos ter um controle melhor, sejam quais forem os aspectos, setores da nossa vida. Então, o que precisa ser feito em primeiro lugar é, através desse primeiro coeficiente, desse primeiro ponto que eu comentei, sobre a nossa intenção, que vem da nossa alma, aí a gente parte para a correção do que está errado nesses aspectos da nossa vida, sejam quais forem os setores. Você vai observar que muitas vezes nós temos vícios, nós temos hábitos, nós temos paradigmas, coisas, crenças limitantes que nos fazem viver a revelia, a sorrelfa do que poderia ser vivido de verdade. Nós somos furtados disso. Mais uma vez eu repito, nós somos, na maioria das vezes, a grande população é furtada do caminho vitorioso que ela poderia ter. Porque o que mais a gente observa é a pessoa desvirtuada, sem um porto seguro, sem uma direção.
E isso vem com a correção dessas questões que eu comentei, que são esses paradigmas, esses dogmas, essas crenças, que quando são limitantes, elas são toda uma pedra de tropeço que vai fazer com que você não siga não tenha êxito nos seus planos de crescimento, de conquista, por exemplo, no setor financeiro, saúde, romance, relacionamento, estudos, esportes, são N setores. Nesse nosso treinamento, hoje vou passar um dos exercícios que nós fazemos, mas na verdade tem várias etapas que você passa e você vai vendo muita coisa que você ainda não conhecia. Por exemplo, nós temos um dos capítulos sobre perguntas que eu faço para você sobre a sua vida, sobre o que você espera da sua vida, quais são as dores. Tudo isso vai fazendo com que você remeta o seu destino num ponto comum, que você descubra coisas que você ainda não descobriu. Isso é importante para que você possa identificar quais são as suas crenças limitantes, quais são os seus paradigmas, o que é que está impedindo você de conquistar os seus objetivos. E é muito sério, isso é muito importante e faz toda a diferença numa vida. Nós nascemos, lamentavelmente, já influenciados, seja por uma cultura, por uma influência cultural, seja talvez por genética. Por exemplo, se você tem uma disfunção hormonal, pode ser genético, isso pode causar em você o fato de ser uma pessoa nervosa, uma pessoa desequilibrada muitas vezes. Outras questões genéticas, como o coração, também pode refletir bastante no seu comportamento, mas além disso, também muitas vezes uma dependência química que já vem do útero, porque você, se teve alguma influência de fumante, se a sua mãe foi, por exemplo, fumante, ou usava alguma droga ou álcool, isso, infelizmente, há algum tempo eu achava que isso não passava para o bebê no útero, mas infelizmente está comprovado que passa sim, e você já pode ter alguma dificuldade nesses aspectos de vícios por conta disso. Não exatamente só isso, mas é um coeficiente expressivo para realmente ser considerado. Outra influência que você tem é a cultural, e essa é a principal. A influência cultural, meu amigo, minha amiga, você não imagina o quanto isso está embargado na sua alma, no seu coração. São os seus hábitos de andar, o seu jeito de falar, o seu sotaque e muitas vezes as coisas que você acredita ou você pensa ser correto. Porque é aí que está a questão do paradigma. Muitas vezes nós compramos uma ideia, fomos praticamente hipnotizados sobre aquele conceito de vida. Vou te dar um exemplo. Questão de dinheiro. Muitas vezes nós crescemos num meio que está sempre falando para a gente, olha, o dinheiro não cai em árvore, dinheiro é sujo, dinheiro é só para rico corrupto, riqueza é para ladrão, e aí vai uma série de crenças que são altamente limitantes, são coisas que precisam ser retiradas de você. Eu costumo dizer que a nossa mente ela é igual a uma caixa que você vai guardando inconscientemente, do 1 aos 6, a 7 anos, você vai guardando isso, porque a nossa mente ela está mais em teta nesse período. O nosso nível de vibração, enquanto crianças, ele está propício para o aprendizado. Tanto que você vê bebê aprendendo a mergulhar, você vê criancinhas de 4 anos aprendendo a falar inglês, aprende a língua, a nossa língua, muito rápido, andar. Então, isso já é um propósito, um dom de Deus para que a criança adquira algumas coisas essenciais por instinto e pelos hábitos culturais da família, para que ela possa crescer com essas necessidades primárias que precisam ter. Mas imagine então você, num meio onde você é influenciado negativamente. Isso é o que mais acontece, seja pela família, seja pela mídia, que geralmente só nos traz conceitos errados, sejam quais forem
as áreas, o que nós vemos pela mídia é totalmente distorcido do que poderia ser, sobre alimento, sobre a cultura do bem-estar, da imunidade. Você quase não vê ser falado nada sobre isso de verdade na mídia popular, sobre imunidade. Pelo contrário, você vê toda sorte de propagação de conceitos errados. E o que acontece? De repente você se vê adulto e não sabe que no teu inconsciente existe tanta poluição. Essa caixa que eu comento, né, é praticamente uma caixa de Pandora mesmo, porque você vê que dali só estão saindo coisas negativas, coisas que estão destruindo os seus planos sem você perceber. E quando você começa a questionar, você não entende. Você começa a culpar mil coisas porque você não entende por que a vida está sendo daquela forma com você. E na grande maioria das vezes, tenha a certeza absoluta que são essas influências que você teve. É algo que pode ser resolvido, algo que pode ser curado, consertado, aplanado. E isso você aprende nesse treinamento. E não só essa questão de acertar, de ajustar os conceitos de vida de uma forma correta, assertiva, iluminada, mas você também vai ter, nesse treinamento, você recebe como bônus o livro Ho'oponopono, Preces Milagrosas. E também o livro todo desse treinamento, que ele tem 314 páginas, e é um estudo muito bacana sobre o poder da fé, como deve ser. A questão da cocriação, ela é um reflexo da nossa fé, um dom que Deus nos concedeu e faz com que a gente consiga milagres incríveis. Se você observar, eu já volto no assunto que nós estamos falando sobre a questão dos paradigmas, mas eu quero adiantar isso também, que se você observar em todas as religiões, você vê milagres incríveis, você vê coisas que você naturalmente não poderiam acontecer, são milagres mesmo. Se você pesquisar na internet sobre milagres, você vai ver em todas as denominações, em todas as igrejas, em todas as crenças, sejam orientais, ocidentais, você vai encontrar milagres incríveis. E o que é isso, senão esse dom que Deus nos concedeu? Jesus Cristo, muitas vezes, nas passagens da Bíblia que a gente lê, no Novo Testamento, ele disse que a fé da pessoa lhe curou. Certa vez ele comentou do centurião, e ele disse assim, nunca nessa região eu vi alguém com tanta fé. Se a tua fé te curou, se você tiver fé, a gente vê, por exemplo, em Hebreus 11, versículo 1, dizer que a fé é algo que você acredita sem ainda ver. Você tem a certeza do resultado sem ainda ver. Aí você vê Jesus falando que você pode andar nas águas, como ele disse para Pedro. Quando Pedro tentou andar nas águas com ele, Pedro não conseguiu, só no início, mas ele teve medo. Então, Jesus deixa claro sobre o poder da fé, sobre a capacidade que nós temos de mover montanhas, mover figueiras, como ele comenta. Isso não é fantasia, isso é literal. Esse é um dom que nós temos de transformar nossas vidas, a nossa mente, a nossa personalidade e, portanto, a nossa identidade. Você tem tudo para ser uma pessoa maravilhosamente feliz e de verdade. Não que a vida seja um mar de rosas somente, não que você não tenha que passar por aprendizados de caráter na sua vida, porque isso faz parte, faz parte da nossa vida, senão nós nunca evoluiríamos como pessoa. E para a gente evoluir como pessoa, com caráter e também com a questão da identidade, a gente precisa passar, às vezes, uns apertos para ver o valor que aquilo tinha, para ver o valor daquele conceito, sejam quais forem. A gente, às vezes, passa alguns desafios por questão de evolução espiritual mesmo. Mas o que o mundo passa para você é que a vida... E aí vamos falar de novo, voltando lá, né, sobre as crenças limitantes, é que a vida é terrível, as pessoas são terríveis, não dá para confiar em ninguém, que tudo é mal, tudo não presta.
que não vale a pena viver, que tem que trabalhar duro e suar a camisa como nunca para conseguir alguma coisa. E não é bem assim. Se você trabalha certinho, com criatividade, com o esforço devido, você não precisa exagerar, você não precisa ficar noites sem dormir. Né? Os próprios ensinamentos bíblicos falam sobre isso. Salmos 127 fala que sem Deus em vão vigia o sentinela. E essa é uma grande verdade. Não adianta a gente achar que as coisas são na força do braço. Na verdade, as coisas são pela inspiração que Deus nos deu, ou seja, pelo nosso talento, pela nossa inteligência, pelos nossos estudos e pela graça de Deus, que são os dons que Ele nos concedeu. E esse da fé é o grande dom que faz com que a gente consiga se curar, consiga sucesso nos nossos objetivos, sejam sentimentais, financeiros e outros aspectos também. Haverão casos que não vai ter jeito, pode acontecer, mas tenha certeza que isso também é um paradigma. Às vezes a pessoa está sempre dizendo, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, mas ela nem prospectou, ela nem procurou saber realmente se aquilo era a vontade de Deus. E isso é o que mais a gente vê. As pessoas sendo levadas, conduzidas por uma doutrina que ela acha que tudo tinha que acontecer, era o destino dela, e ela nunca procurou se esforçar para saber se aquilo realmente é verdadeiro, se será que ela não poderia fazer diferente? Será que ela não poderia tirar aquela pedra de tropeço e fazer com que a sua vida fosse diferente? Essa é a questão. E é isso que você aprende no treinamento. Você aprende a descobrir onde estão essas nuvenzinhas negras dentro dessa caixa e como retirar isso. E tenha certeza que você consegue tirar. E hoje eu vou te ensinar um pouquinho sobre isso através do poder da mente. Eu não quero me alongar, mas durante os outros vídeos a gente vai conversando sobre tudo isso. Nesse treinamento são vários capítulos. E nesse livro você tem um estudo mais aprofundado sobre os capítulos e durante o treinamento, para cada capítulo eu destaco uns assuntos principais e comento nos vídeos. Então são vários vídeos, existe um material didático muito bacana e tenha certeza que eu vou te passar tudo com muito carinho, sem muito falatório, com muita suavidade, com muita objetividade. Eu espero aqui ter feito um resumo sobre o que é a nossa situação, a nossa condição e como nós acumulamos no nosso inconsciente nuvens negras, coisas erradas que precisam ser retiradas, que são as crenças limitantes, que são os paradigmas, que são os dogmas. Tudo isso precisa ser retirado porque essa caixa precisa ser cheia de luz. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos encher ela de luz. São várias técnicas que você aprende. Tem o quadro mágico, onde você aprende de uma forma correta a fazer. Tem as cartas, tem a reprogramação por som, a reprogramação mental, como nós vamos fazer daqui a pouco. Você vai aprender essa técnica que você não depende de som. Esse é um dos principais pontos do método CID. Você não precisa de som, você não precisa de música nenhuma, de nenhum aparelho, você só precisa ter um canto onde você vai se concentrar e vai começar a imaginar os seus objetivos de uma forma quase lúdica. E é bem naquele momento que você vai dormir e ao acordar também. Você vai começar a imaginar todos os seus sonhos. Claro que você vai, antes disso, responder os nossos questionários, descobrir quais são os pontos que você precisa consertar. E aí você coloca isso certinho, né? Linha por linha, cada questão a ser resolvida. Por exemplo, vou te dar um exemplo, digamos que seja sentimental. O que eu já vi de casos, já ajudei nesse sentido, de casos de pessoas que atraíam sempre o mesmo tipo de pessoa. E o que é isso, se não uma crença limitante, um paradigma muito forte daquela pessoa? E como é que isso acontece? Não sei se eu estou sendo claro, eu creio que sim, né? Você tem um tipo que te atrai e você começa a conviver com aquele tipo, às vezes casa com aquele tipo, e vê que não tinha nada a ver. Então você
acaba terminando aquele relacionamento, lamentavelmente, né? Espero que você não tenha que casar para descobrir isso, né? Esse desafio de achar a pessoa correta. Mas, enfim, resumindo, muitas vezes as pessoas tendem a atrair o mesmo tipo de pessoa para ela. E geralmente é o tipo de pessoa que ela não quer, geralmente é o contrário do que ela quer. Muitas vezes pode ser a vontade de Deus para que você cresça com ela, um passando para o outro conceitos de vida, valores, e um aprendendo com o outro. Isso pode acontecer também, mas tenha a certeza que muitas vezes a pessoa não está nada feliz com aquela pessoa contrária que veio e ela podia ter feito diferente, mas a verdade é uma crença que ela leva com ela de estar sempre comentando aquilo. Então, assim, você estava com aquela pessoa, terminou com ela. Aí o que acontece? Você está com os amigos, com as amigas, você começa a comentar daquele tipo. E você começa a atrair aquele tipo. Cada vez que você comenta, cada vez que você diz que não deu certo, cada vez que você... porque não sei se você sabe, mas um não, no nosso inconsciente, ele não é reconhecido. E aí que está o perigo. Então você fala, eu não quero aquela pessoa para mim. E aí o que acontece? Você acaba atraindo, porque você desperta vibrações que vão trazer aquela pessoa para você. Então, qual é a providência que você tem que fazer? É você identificar qual é o padrão que você está atraindo e como é que você vai retirar esse padrão da sua caixa mental. Você vai colocar mensagens de luz, você vai colocar uma reprogramação de luz, dizendo que você quer uma pessoa XXX, você quer uma pessoa assim, assim, assim. Você não vai mais dizer eu não quero aquela, eu não quero aquela, aquela é assim, aquela é assim. Você vai esquecer aquele padrão, já é um primeiro passo valiosíssimo. O primeiro é identificar, o segundo é você esquecer aquele padrão e o que vai retirar da sua caixa é você se programar, dizendo o tipo que você quer, o tipo que você imagina. E aí, durante essa programação que você aprende hoje, inclusive, uma delas, né, das muitas, você aprende que você tem que colocar essas mensagens positivas. Não é só uma mensagem positiva que fica meio pequeno, né? Mas é uma reprogramação onde você tira aqueles paradigmas e coloca crenças verdadeiras, crenças iluminadas, coisas de luz, mensagens, crenças, frases de luz, reprogramação mental. É isso. É você tirar o que não te servia dessa forma. Não que você tem que fazer uma terapia para retirar aquilo. A terapia é essa, é quando você coloca a luz. E, obviamente, onde existe luz, não existe trevas. Esse é uma frase de muita sabedoria. Porque não só isso, quando você aplica todas essas técnicas que nós ensinamos, você vê que é uma grande verdade, a sua vida começa a transformar, como a minha aconteceu. Eu tinha dificuldades também desse tipo, relacionamentos errados, e de repente eu encontrei a pessoa certa, uma mulher maravilhosa, tive filhos com ela, nos casamos primeiro, né? Tivemos filhos, e deu tudo muito certo, e até hoje tem dado muito certo. Claro que existe também um esforço da nossa parte nesse sentido, né? Por exemplo, você quer ter o seu peso ideal. Não é só você fazer essa reprogramação. A partir do momento que você começa a fazer essa reprogramação, começa a se conscientizar do seu desafio, faz tudo isso que nós ensinamos, você vai percebendo que a sua mente se transforma também, porque são as crenças. Então, todo esse seu meio vai se transformando, né? Não existe uma frase que diz que o mundo muda quando você muda? E essa é uma grande verdade. Isso você aprende no nosso treinamento, a ter ciência de quem você é realmente, ciência de quem você quer ser e a chave que vai girar, abrir a porta desse quem você quer ser. Então isso é maravilhoso. O poder da fé é algo mágico, porque você consegue transformar o que era um tipo num outro tipo. Você consegue atrair coisas para você. O grande problema é que, por nós não entendermos isso, a gente atrai coisas erradas, seja no financeiro, relacionamento, peso, educação, profissional. São
só nesse questionário são mais de 11 setores que você descobre que precisa ser resolvido e tem como ser resolvido e vai ser resolvido através de uma reprogramação. Tá bem? Então agora nós vamos fazer um exemplo, vou te dar um exemplo, né? Vou te ensinar o que é esse poder da mente, que é um primeiro passo para você entender tudo isso. Então o primeiro capítulo é sobre o poder da mente. E o que é esse poder da mente, se não você conseguir... Vamos lá, eu vou fazer um exemplo figurado aqui para você. Imagine um quadro branco numa sala escura. Essa sala escura é sua mente, tá? Essa sala escura é sua mente e esse quadro branco é onde você precisa focar. Onde você precisa focar a sua reprogramação. E olha que incrível, né? Durante toda a sua vida você foi colocando coisas ali, muitas vezes focado sem perceber, e aquilo se tornou uma caixa, como já te disse, uma caixa errada, com conceitos e paradigmas errados. Mas a partir do momento que você entende isso, esse poder da mente de você colocar coisas novas nessa caixa, você entende que tudo aquilo pode ser retirado. Como é que você faz isso? Você imagina então essa sala escura com ali um quadro branco. Só que a sala está escura. E você, geralmente na sua vida, é cheio de pensamentos. A sua mente ela é muito cíclica e muito agitada. A nossa mente tende a ser agitada, a gente tende a pensar mil coisas, e tem pessoas até que têm síndromes disso, de desconcentração, né? A famosa. Mas, enfim, você precisa aprender a, naquele quadro branco, naquela sala escura, focar nos seus objetivos. E como é que você consegue isso? Então imagine que o seu pensamento precisa escrever algo naquele quadro branco, mas isso você precisa ter uma lanterna que foque para aquele quadro branco. Então, geralmente, o nosso pensamento, imagine que essa lanterna é o nosso pensamento e ela fica girando naquela sala. Fica girando e você geralmente não tem concentração, não tem foco no que você quer por conta disso, porque você precisa aprender a focar. A meditação ensina isso, quando você chega no ponto zero, é exatamente esse fator de você poder focar num único ponto naquele quadro. É como se você segurasse a lanterna com firmeza e focasse num único ponto naquele quadro branco. Acho que agora ficou claro, né? A sua mente está girando. Imagina, né? Isso aqui é a lanterna. Vamos lá, vamos fazer a lanterna, né? Essa é a lanterna. Então você fica girando geralmente. Seu pensamento fica assim. Você quase não consegue focar. Pouca gente consegue concentração de verdade nesse aspecto do foco. Muitas vezes você pode ver, a pessoa às vezes está palestrando e ela esquece o que ela falou, ela acaba se desconcentrando porque você perde o foco. E a partir do momento que você desenvolve isso, você tem já só nessa questão do pedagógica, do aprendizado, da capacidade de aprendizado, você já aumenta e muito, expressivamente. Esse é um dos setores que a gente estava comentando. Você aprende a focar, a se concentrar. E é isso que você vai aprender nesse primeiro treinamento, nessa primeira aula, a focar a sua mente em um único ponto. Então, acho que ficou bem claro, né? A sua mente, essa lanterna, ela é o foco, um foco de lanterna mesmo, né? Mas você precisa direcionar esse foco num único ponto, senão você não está se concentrando de verdade, você está sem foco, está sem... Portanto, se você está sem foco, você está sem objetivo e sem direção. Consegue perceber a importância disso? Claro que esse é só um dos pontos que você aprende, mas isso aí já é fundamental, já transforma a sua vida. Você sai dessa aula já com uma nova consciência, porque você aprende a importância do foco e começa a praticar isso. Toda noite, antes de dormir, e ao acordar você pratica isso e com o tempo você se torna uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais focada, uma pessoa com um objetivo único, definido e avante.
num dos livros do Napoleão Hill, a gente aprende sobre isso, objetivo único definido. E é isso que você aprende aqui, a destacar esse objetivo e colocar ele nesses momentos de foco. Isso é que é legal. Então, se o seu objetivo é, por exemplo, a questão do peso, você vai colocar aquilo, você vai memorizar aquilo, aquele ponto que você precisa melhorar e vai colocando luz nessa caixa. Todo dia, luz nessa caixa. Luz, luz, luz. Não vai haver treva mais nessa caixa. E a sua vida se transforma de verdade. Como eu posso testemunhar, a minha esposa, meus filhos já tiveram experiências muito legais nesse sentido, entre muitos outros que eu pude passar, transmitir esse ensinamento e que estão transformados, aprendendo a viver. A gente aprende a viver isso que é a verdade. E começa por aí, começa pela sua mente. Não se diz, por exemplo, em artes marciais, que uma pessoa, que você vence ela pela técnica sim, mas mais importante do que isso, e a força principalmente, tem muita gente que acha que é tamanho, que é força, mas não é. É a técnica e a inteligência como você executa aquela técnica, o quanto você treinou, o quanto você encheu a sua caixa de luz com essas conexões neurais. O que são conexões neurais? São os hábitos que você cria. Quando você treina um kata em arte marcial, você está desenvolvendo hábito num movimento, de defesa, por exemplo, né? De karatê, né? De obstruir um soco lateral. Você treina aquilo tanto, que aquela conexão, a conexão neural se forma e você inconscientemente executa aqueles katas. Por isso que quanto mais bem treinado é um lutador, mais resultado ele vai ter. Malabares, por exemplo, a gente não vê malabaristas incríveis fazendo coisas com umas 200 bolas, eu não sei como é que eles conseguem aquilo, mas são as conexões neurais. E é isso que você aprende. A partir do momento que você aprende a focar, você vai criando conexões neurais corretas no seu cérebro. É uma ligação de espírito e corpo. Deus fez de tal forma que a gente usa essas duas dimensões, a do espírito e a do corpo. Não tem como você separar, a não ser que você partisse desse mundo, né? Mas a verdade é que Deus fez de tal forma que a gente depende do outro. A nossa alma e o nosso coração, que é o nosso sentimento, quando se fala em coração, até na Bíblia, a indicação é do sentimento. Então, a nossa alma gera a vontade, aí você transforma essa vontade em algo material, de que forma? Através da mente, você imprime a sua intenção, gerando imagem, gerando sentimento. E quando você passa para o coração isso, você gera o sentimento correto e transforma-se numa vibração. Porque nós temos um campo vibracional que atrai tudo da forma como nós vibramos. Isso é incrível. Não sei se você já viu aqueles potes de metal tibetanos que a pessoa gira um bastão naqueles potes, eles começam a vibrar e a água que está dentro ela, espirrar para fora. Impressionante o poder da vibração. E a gente muitas vezes não entende isso. O poder da palavra, tem um dos capítulos desse nosso treinamento que fala só sobre o poder da palavra. Masaru Emoto, não sei se você já ouviu falar, Masaru Emoto, ele conseguiu reunir 340 pessoas, se não me engano, com relação ao mesmo interesse de orar por um lago no Japão, o lago principal do Japão chamado Lago Biwa. E eles fizeram isso por 30 dias e o lago foi despoluído pelo poder da palavra. O Kotadama é uma forma japonesa onde você usa a expressão da palavra, o poder da palavra para cura, para transformação. É o poder da palavra. Por isso, Jesus fala tanto da importância da oração, porque oração é verbalizar. Né? Então isso é maravilhoso. Quer ver outra história legal? Tem um caso que o Masaru Emoto, esse japonês, fotógrafo, ele, com os seus alunos, num momento lá de pesquisa, ele pegou um vidro de arroz, aliás, 2 vidros de arroz, e num vidro de arroz, ele e os alunos tinham que dizer palavras de bênção para aquele vidro de arroz.
Então, todo mundo ia ali e proferia palavras de amor, de bênção, de elogio, de reconhecimento. E no outro pote de arroz cozido, eles tinham que proferir palavras de maldição. E maldição significa maldizer. Bênção significa bendizer. Então, para esse arroz, eles bendiziam. E para esse pote de arroz, eles maldiziam. E o que aconteceu? 30 dias depois, o pote de arroz que foi amaldiçoado, que foram usadas palavras de maldição, de agressão, palavrões, ele ficou escuro, criou fungo, ficou escuro, ficou praticamente podre. Enquanto que o vidro de arroz que foi abençoado, ele se manteve bonito e saudável. Isso é incrível e, mais uma vez, é o poder da palavra. Então, nesse treinamento você aprende sobre o poder da mente, poder da palavra, poder da fé. Você passa por etapas que você vai desenvolver um poder mental e um poder de fé tão grande que a sua vida não tem como não ser transformada. Tenha certeza disso. Bom, vamos lá então para essa prática da concentração do foco. Eu vou te pedir agora para você olhar no meu olho, a gente vai começar, tá, esse treinamento sobre a concentração, como você chegar no ponto zero, porque isso você vai fazer 5 minutos antes de dormir, 20 minutos antes de dormir, e de manhã também. Porque nesse momento, o que acontece? Quando a gente está sonolento, cansado, você vai entrando em alfa. Então, isso é muito legal, porque você estava em beta, né, vida ativa, vida do cotidiano, mas quando você começa a ficar sonolento, você vai entrando num outro estado vibracional, que é o alfa, e depois o teta. O teta é o seguinte, né? Ele, por exemplo, tem o teta healing, que é uma técnica de cura através de trazer você e o terapeuta para esse estado vibracional teta. Ele é a chave que gira. Ele é a chave que gira. Essa técnica é maravilhosa porque você aprende a não só descobrir o que você quer da vida, quais eram os seus problemas, o que você precisa fazer, e também você aprende a entrar nessa dimensão e girar a chave para fazer de forma quase mágica a transformação que precisa ser feita. Sejam traumas, sejam crenças, tudo isso precisa ser mudado. Porque eu quero só, antes de a gente começar o treinamento, concluir essa parte dizendo o seguinte: nós nascemos para ser felizes de verdade. Ser felizes, para nós reinarmos como pessoas, e não sermos governados. Nós viemos para governar. E se você aprende isso, você transforma a sua vida. Tenha certeza disso. Tá bom? Então, como é que funciona essa questão da concentração? Quando você estiver de olho fechado, você vai começar a imaginar aquilo. Digamos que a sua meta é a questão do relacionamento lá, né? Então você já aprendeu que você não deve vibrar naquela pessoa errada. E sim, você vai vibrar na pessoa certa, você vai vibrar na pessoa certa. Então você começa a imaginar ela, você fecha seu olho, expira fundo várias vezes e exala o ar bem lentamente. Puxa o ar bem lentamente e solta bem suavemente. De vez em quando você segura um pouco. Quando você soltou, você segura um pouco. Aí você respira bem fundo novamente. E aí você segura ao contrário. Não sei se dá para entender isso. Primeiro você soltou o ar e segurou um pouco, né? Alguns intervalos, não é a todo momento, mas a cada 3 respiradas você faz isso. Você prende. E agora, quando você está puxando o ar, né, você prende o ar. Então você conseguiu prender o ar por alguns segundos, 5 segundos, 6, tá? Porque não é para fazer um esforço nesse sentido também, é só para você mudar a oxigenação do seu cérebro, que vai contribuir para que você consiga entrar nessa frequência teta antes, a alfa e teta antes. Então a respiração te ajuda muito nisso. E o passo mais importante até do que a respiração, é o mental, é o condicionamento mental. Então você começa a se sentir relaxado, começa até a dizer em pensamento: eu estou calmo, eu estou feliz,
Eu já vou destacar para você a importância do sentimento. O sentimento é o segredinho da chave ali para ela girar com ainda mais convicção, com mais assertividade. Então você começa a dizer: eu estou calmo, começa a contar de 10 a 0 e vai dizendo: estou calmo, estou com sono, estou calmo. Mas olha só, o nosso inconsciente, ele permite que você ludibrie ele nesse sentido. Ele é no automático. Por isso que você, às vezes, leva a vida inteira compulsivo sem saber, porque é no automático o nosso inconsciente. E o interessante é que é lá que você tem que mudar. Então, vamos lá. O paradigma que você precisa mudar é relacionamento, é a pessoa certa agora, não a pessoa errada mais. Já sabemos que é a pessoa certa. Então, o que você vai fazer? Você vai vibrar nesse sentido. E como é que você vibra nesse sentido? A sua alma detectou o tipo de pessoa que você quer. Aí você forma isso lá no seu quadrinho branco, naquela sala escura que é a sua mente, e aí você transporta essa imagem dessa pessoa para o seu coração. Como é que você faz isso? Quando você está entrando nessa forma vibracional que nós comentamos aqui, nesse estado vibracional, você vai estar já sonolento e você começa a fazer afirmações de luz com relação a esse tipo de pessoa, além da imaginação, que é importantíssima. Então você fecha o seu olho e você começa a se concentrar naquela pessoa, tenta imaginar. Fecha o teu olho também, tá? Antes vamos fazer uma coisa, para você ver como é interessantíssimo, isso é fascinante. Eu quero que você olhe agora eu vou olhar, vamos ver se eu consigo, né? Mas você vai olhar primeiro para o meu olho. Olha bem fixo para o meu olho. Você vai ver que ele parecem jabuticabas e tem um brilho ali nas duas bolinhas pretas ali. Né? Consegue perceber? Então olha bem fixo para o meu olho. Olha bem fixo para o meu olho. Olha bem fixo para o meu olho. Tenta focar nisso, se concentra, respira fundo. Olha bem fixo no meu olho. Respira bem fundo, sinta-se calmo, sinta-se relaxada, sinta-se relaxado, sinta-se concentrado. Você nunca se concentrou tanto assim, você nunca focou tanto assim. Olha bem fixo no meu olho. Eu vou contar de 10 a 5 e aí você fecha o seu olho e a gente vai começar a fazer esse exercício de imaginação, de reprogramação. Então vamos lá. Certo, eu não falar tanto, mas eu tenho que te ensinar essa parte. Aí você estaria ainda mais relaxado. Depois que você aprender isso e fizer sozinho na sua cama, meu amigo, minha amiga, você vai adentrar esse portal de uma forma incrível. E você vai conseguir atrair as coisas, as pessoas, os sonhos que você idealiza. Então vamos lá. Você vai estar relaxado, aí bem relaxado, bastante relaxado, e você fecha o olho. Fecha o olho. Eu fiz isso agora para você relaxar mais, né? Mas quando você for dormir, você já fecha o olho e começa a imaginar o seu objetivo. Seja qual for. O objetivo que você descobriu, que você colocou no papel, que você memorizou, que agora você vai exercitar para trazer esse objetivo para você. Trazer esse objetivo para você. De que forma? Pensando nele. É assim que você formata a nossa vida, o nosso mundo todo é constituído de átomos. E essas vibrações atraem. Então, se você fala palavrões, você atrai coisas ruins. Se você fala coisas de bênção, você atrai coisas de bênção. Se você externa desejos apenas inconsciente, não dá. Precisa ter esse exercício porque ele vai para o inconsciente. É esse porão mental que faz com que a gente realize os nossos sonhos. Então vamos lá, você está com o olho fechado, tá? Deixa eu me centrar aqui na câmera, né? Você está com o olho fechado, vou fechar também para poder te passar isso com mais emoção, com mais sentimento, com mais autenticidade, tá? Então vamos lá, fechou o olho. Então você idealiza o quê? Se você é uma mulher, idealiza aquele cara dos seus sonhos, tipo de cabelo, tipo de olho, tipo de pele, tipo de comportamento, tipo de caráter.
Você imagina isso, imagina se essa pessoa como ela é, com que roupa ela está. Você pode estar numa praia com ela, então tenta imaginar uma praia, vocês passeando lá, conversando. Então você imagina essa pessoa como ela é, como você quer atrair para você. Então esse é o exercício que você vai fazer durante a sua ida para o sono. Não precisa ter música, eu já vou fazer uma observação sobre isso, mas não precisa ter música. O que você precisa ter é essa concentração. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Por exemplo, aqui onde eu me encontro, tem uns barulhinhos de cachorro, isso e aquilo, mas quando você aprende a focar, se concentrar, tudo isso some, tudo isso desaparece. É impressionante o poder da nossa mente. Então você vai imaginar esse tipo de pessoa, como ela é, como ela se veste, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de conversar, quais os assuntos. Você vai ditar os assuntos, porque é esse tipo que você quer. Então você vai ditar essa conversa como você gosta, como você ama. Isso que você está fazendo é a cocriação. Isso é cocriar. É quando você, através do poder da mente, o poder do Deus Criador, você se transforma num co-criador. Então você começa a imaginar essa pessoa dos seus sonhos e você, com os olhos fechados, começa a imaginar como ela é, como é que você gostaria que ela fosse, e já começa a agradecer por isso. E aí que vem a questão do sentimento. O sentimento é o segredinho da chave que eu comentei com você, né? Então você começa a se sentir muito feliz. Tenta despertar em você o sentimento de gratidão, de amor, de compaixão, de alegria. Esses são os 4 principais sentimentos que você tem que ter no seu dia a dia, na sua vida. Mas nesse momento você tem que deixar isso muito forte, sentimento de alegria. Tenta lembrar os momentos mais felizes da sua vida e tenta colocar nesse momento teta, que é essa vibração se acentua de tal forma que você transforma aquele seu desejo num projétil que vai de encontro a esse retorno que você precisa ter. E esse projétil é impactante e traz para você tudo o que você idealiza, desde que você faça isso. Isso que eu estou te dizendo é a fé com método. Até, de repente, você está agora saindo desse momento de meditação, desse ponto zero que eu te coloquei, né? Mas é importante que eu te diga isso, tá? Que tudo o que nós imaginarmos, nós podemos conseguir, desde que, claro, seja ético, seja correto, e tenha certeza que você pode conseguir. O poder da lei da atração, da lei da vibração, da lei da semeadura é incrível e não tem como questionar. Ele funciona mesmo, né? A lei da vibração é a que desperta para trazer e atrair o que você quer, que gera a lei da atração. Então, deixa eu ver se eu estou aqui, um bom ponto aqui do quadro, né? Me perdoe aí sobre isso. Mas, meu querido, minha querida, eu vou ter, vai ter mais um vídeo sobre isso no treinamento, só sobre isso, sobre o poder da mente, sobre o ponto zero, e tenha certeza que você vai ficar muito bom nisso. Uma observação que eu queria fazer sobre essa questão da concentração é que você precisa considerar esses fatores. Dá meia dúzia de fatores aí. O objetivo, a respiração, o relaxamento. Aí você vai entrando em teta, em alfa, né? E depois em teta. E quando você vê, você está adentrando esse portal do teu inconsciente, coisa rara, né? Dessa forma. É difícil naturalmente fazer, mas você está induzindo isso. Então, o que era difícil se tornou fácil, agora você tem conhecimento disso. E você vai conseguir o teu objetivo. Tá bom? Esse é um dos principais conceitos que você precisa ter para você atrair as coisas que você quer. Você tem que reconhecer os paradigmas que você tinha e reconhecer que isso precisa ser retirado de você o quanto antes, e você consegue isso através dessa indução do teu inconsciente sobre a forma correta.
E outra coisa é sobre a concentração. Às vezes você pode não ser tão bom em concentração sem som. Então você tem que achar o seu meio. A sua mente vai fluir como água, mas você tem que achar como esse fluir vai ser melhor. Se você entender que você precisa colocar algum tipo de som, vai experimentando vibrações diferentes. Eu tenho várias no meu site, está lá gratuito na área de alunos, mundocid.com, e você encontra vibrações, frequências, sons, né, que vão te ajudar nessa meditação, desde que você realmente sinta que você não está se concentrando tanto sem o som. Então você vai pesquisar também, você pode pesquisar no YouTube, esses sons que eu falei, daqueles bowls de metal, e que tem vibrações específicas. Você vai experimentar qual é o som que vai dar mais certo para você. Então, é isso, queridos, essa mentoria praticamente a respeito de como você atrair a coisa certa para você é maravilhosa. E impressionante como o mundo está repleto de milagres que as pessoas nem entendem como aconteceu. Muitas vezes foi intervenção de Deus mesmo, pura, simples e direta e necessária, mas Deus nos concede o direito do livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer. Aliás, é um perigo. Nossa, é assunto para outro vídeo, mas vou tentar fazer um vídeo gratuito sobre isso, sobre os perigos do livre-arbítrio. Porque já vi casos de pessoas que desejavam tanto a outra pessoa que acabava atraindo aquela pessoa, aí não deu certo, ela se separa, mas ela continuava desejando aquela pessoa voltava e a vida dela ficava um caos. Então, olha só, você tem o direito de ter e atrair o que você quer, mas tem que ser com consciência, com consciência. Isso você vai ter uma orientação muito clara no treinamento a respeito disso. Inclusive sobre a questão espiritual, não é só o material, não é só o ter, você precisa ser. Então, tudo isso tem no treinamento, eu não quero me alongar muito, né, nesse treinamento, nessa aula, mas foi um prazer, um privilégio estar aqui podendo te expor tudo isso. E seja muito bem-vindo ao treinamento, tomara que você possa adquirir esse treinamento e fazer da sua vida algo diferente. Vai à luta, você consegue, você muda tudo, é só você querer. Não está escrito isso, não é só na Bíblia, não. Você encontra isso em muitas escrituras antigas, dizendo que quando você bate, quando você insiste, você consegue, a porta se abre. Então, tenha a certeza absoluta disso, que a sua vida pode ser transformada da água para o vinho, desde que você tenha orientação. Nós perecemos, nós sofremos muitas vezes por não ter a devida orientação, mas você vai ter nesse treinamento uma verdadeira mentoria. Não só isso, hein? Não só o treinamento é uma mentoria, quanto vai haver um capítulo sobre mentoria, te ensinando sobre leis do universo, leis imutáveis, que não tem como a pessoa negar, religião nenhuma nega a lei da semeadura, por exemplo, nega a lei da vibração, a lei da atração, não tem como negar algo que é uma lei imutável que você experimenta e você vê os resultados. Isso não tem como negar. Então, privilégio mesmo falar com você, de poder te passar um pouquinho do meu conhecimento sobre isso. Sou especialista em reprogramação e eu espero que você sinta no seu coração aí, meu amigo, minha amiga, a importância disso na sua vida e o quanto você pode conquistar lugares, caminhos, mundos nunca antes navegados por você, assim, ó, num piscar de olhos, não do dia para a noite, mas você fazendo isso com um método, em pouco tempo. Eu já tive resultados de cocriação em 3 dias, é impressionante. E nesse livro de bônus que você recebe sobre o Ho'oponopono, você aprende sobre isso também, umas preces incríveis para 3 dias. Impressionante, vai de você fazer tudo certinho ali, esforçar-se nesse sentido. E é a lei da semeadura também, tá bom? Prazer mesmo, um grande abraço, tudo de bom para você. Não tenho mais nada para dizer, pelo menos nessa aula, porque eu não posso passar disso de 1 hora, mas eu ficaria muito mais com você. Um prazer, um privilégio a gente poder, eu, por exemplo, me descobrir nesse trabalho. E a gente tem que, isso no treinamento eu falo também, você tem que descobrir o que você ama, o que você faz com prazer, o que você faria de graça.
E isso eu farei de graça com o maior prazer, como já fiz muitas e muitas vezes. E é um privilégio você poder fazer o que você ama, ajudar as pessoas a mudar suas vidas, né? E tirar as pessoas do sofrimento, tá bom? Então é um prazer mesmo, tudo de bom para você e nos vemos nas próximas aulas então, tá? Grande abraço!